Tudo bem, gente? Que Deus maravilhoso, né? Que cuida de cada detalhe da nossa vida. Você crê? Eu creio. Eu creio. Mas antes da gente ir para a nossa palavra, eu queria fazer uma brincadeirinha. Bora? Bora? Vamos lá. Os homens levantam a mão assim, ó. Vocês agora são aleluia. Nos outros lugares que eu já fui levar a palavra, eu sempre gosto de fazer isso. Vocês são o quê? Pode baixar a mão. Mulheres, vocês são quem? Glória a Deus. Ok? Aí a gente vai cantar uma musiquinha antiga que diz assim. Aleluia, 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 aleluia. Ixi, é glória a Deus não, é glória a Jesus. Glória a Jesus. Bora todo mundo. Aleluia, 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 glória a Jesus. De novo. Aleluia, 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 glória a Jesus. Mulheres, glória a Jesus. Homens, aleluia. Agora só os homens. Aleluia, aleluia. Mulheres. Homens. Mulheres. Segunda parte. Começa com as mulheres. Glória a Jesus, homens, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Todo mundo, glória a Jesus. Só que agora a gente vai levantar e sentar. Agora a cadeira sai, mas vocês vão ter que dar um jeito. Certo? Bora ensaiar. Homens, levanta na hora do aleluia e senta. Aí mulheres... No glória a Jesus. Prepara aí logo as coisas. Vambora. É porque eu mexo com atividade física e eu quero que todo mundo se movimente, porque movimento é vida. Bora lá. Ensaio primeiro. 1, 2, 3, homens. Aleluia. Mulheres. Glória a Jesus. Os homens. Aleluia, aleluia, aleluia. Mulheres. Glória. Fica mulheres, mulheres. Glória a Jesus. Homens, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Todo mundo, glória a Jesus. Ensaio. Agora vai filmar. Eu quero alguém filmando, porque ficou tão bonitinho. Isso. Ó, o pastor Daniel, ele falou assim, no final, todo mundo fala assim, glória a Jesus. Tá certo? Cadê alguém filmando? Aqui, vai. Tá aqui de cima. Tá bonito. Lá vai. Valendo. Aperta play. Lá vai. 1, 2, 3, homens. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fica, mulheres. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória. Eita Deus! Podem sentar. Ficou lindo, ficou lindo. Todo mundo deu conta do recado. Gostei, gostei. Gente, que corre-corre foi essa semana, né? Se eu abrir o microfone para todo mundo aqui, todo mundo vai ter alguma coisa para contar nessa semana. Lá em casa, pense, como é que tá? Como é que tava? Minha casa estava de cabeça para baixo. Até as roupas, a gente estava usando repetido, porque não achava. Tá tudo bagunçado. E quando achava, estava sujo. Aí você vai sujo mesmo. Deixa eu ver se tirar aqui do cesto, tá muito ruim. Então a gente ficou nesse aperreio essa semana. Mas glória a Deus, em tudo damos graças. Mas ficar em casa bagunçada é o ó, não é? Eu acho. Arrumar é melhor ainda. Quem gosta de arrumar, faxinar, mas é faxinar. Quem gosta? Menino e faxina dói o corpo, né? Faxina dá canseira. Para os meus pacientes, a primeira coisa, dependendo do problema que eles têm, a primeira coisa que eu suspendo, não pode varrer casa. Meu Deus, como é que vai ser isso? Que tá só pó agora, tá muito vento, tá só pó. E a senhora vai ter que se fazer cara de paisagem. Porque ou a casa fica limpa ou a senhora fica saudável, né? Mas a faxina, ela realmente traz esse desconforto. E aí,
no decorrer de todos esses dias, a gente acaba trazendo a realidade da nossa vida para que a gente possa estar trazendo exatamente o ensinamento que o Senhor nos permite ter, mesmo diante das nossas dificuldades, porque o Senhor nos ensina em nossas dificuldades. Ele nos ensina, Ele ensina a todo momento, todo instante. E aí, todo o tempo, eu acho que já é o quarto estudo que eu preparo em cima dessa referência bíblica, mas todo o tempo a Bíblia ela se renova. Todo o tempo. A gente vai vivendo e a gente vai aprendendo com a palavra do Senhor. Mas só tem esse privilégio daqueles que realmente estão perto do Senhor e buscam nele a solução para a sua vida. E aí a gente vai abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Capítulo 15. Todo mundo conhece essa historinha. É uma parábola. Versículo a partir do 8. Vamos ler o 8 e o 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa história é uma parábola que Jesus contou num contexto de arrependimento, que aí vai falar da ovelha perdida, vai falar da dracma perdida, vai falar também dos 2 filhos, né? Um pródigo e o outro dentro da casa. E aí a gente, mesmo diante desse contexto em que Jesus estava ali diante dos fariseus, a gente tira lições dessa história maravilhosas. Maravilhoso. A dracma era algo de valor para aquela mulher, porque o que acontecia? Quando o rapaz ia casar com a mulher, né? Ele dava o quê? O dote aos seus pais para compensar a ausência daquela filha dentro daquela casa. E aí, alguns pais, parte desse investimento, ele devolvia a filha. Não sei se vocês já viram, nas questões da época de Bíblia, que às vezes umas mulheres usam umas moedinhas, umas argolinhas que ficam penduradas às vezes na testa, um cordão. Então, as dracmas, elas eram, em algumas mulheres tinham de 10, 12, 16, dependia da condição. Ela tinha aqueles colares com essas moedas, porque o que servia para ela? Era um cuidado do seu pai e falava assim: minha filha, está aqui para você, caso o seu marido lhe falte, aconteça alguma coisa, ele adoeça, ele morra, você tem alguma coisa para poder se sustentar durante um tempo. Era uma preocupação dos pais. Então, provavelmente, essas dracmas que essa mulher se deu conta de que ela tinha perdido era exatamente esse tipo de cordão. Aí ela olhou e falou assim: epa, está faltando uma aqui. E a dracma valia um dia de serviço, braçal. Não era aquele servicinho sentado, fazendo quase nada. Era um serviço braçal. Esse era o valor de uma dracma. Ok, mas esse texto ele vai também nos mostrar que a gente perde coisas de valor diante de uma desordem. A casa daquela mulher estava o quê, gente? Desorganizada, estava bagunçada. A casa daquela mulher estava bagunçada. E a bagunça, a desordem, nos faz perder coisas valiosas. Nos faz perder coisas valiosas. Mas também a mensagem, ela vai nos dar uma esperança de que tem como se achar o que se perdeu. Não está perdido totalmente. Está lá, em algum lugar. Mas a nossa desordem que está ocultando algo de valor. Mas também essa mensagem vai nos dizer que precisa de uma ação para que se encontre o que se perdeu. O que aquela mulher fez? Ela varreu aquela casa.
E o texto, voltem lá para o texto. Lá no versículo 8, diz assim: vai a casa e a procura com muito empenho, com diligência, em algumas versões. Ela se dedicou a encontrar porque ela sabia o valor daquilo que ela estava se perdendo. Estava perdido, no caso. E aí a gente vem trazer para a nossa realidade. O tema do nosso congresso é maturidade conjugal. E às vezes a gente perde coisas dentro da nossa casa por imaturidade. Por imaturidade. Porque a imaturidade faz a gente agir do jeito que a gente quer. Um exemplo. Quando a gente fala de imaturidade, a gente pensa em quem? Quem que vocês pensam quando a gente fala de imaturidade? Nas crianças. A gente não, são imaturas por uma questão fisiológica. Porque tudo que a criança faz, fora a questão da educação, ela acontece de uma forma natural por uma questão fisiológica, porque ela não tem maturidade de entendimento suficiente para determinadas coisas, por isso precisa de papai e mamãe para poder estar orientando. Tá? Mas a criança, comumente, ela é o quê, gente? Birrentinha, não é? Criança é birrenta. Eu olhei Davi ali, Davi está com 1 ano. Davi já chorou muito, né, Tiago? Já chorou muito. Aí a gente tem que interpretar para o que ele quer. Aí quando dá, ele fica quieto, não é? É porque criança consegue muita coisa no choro. A comunicação da criança é o choro. A criança não sabe falar, não vem com manual. E aí a gente precisa entender o que ela quer através do choro e aí dá o que ela precisa. A criança, ela é birrenta. A criança também, ela costuma não fazer o que ela não gosta, não é? Ah, eu não gosto. Aí não faz. Remédio. Criança gosta de tomar remédio? Não, mas tem que tomar. Né? Mãe obriga. Não acorda cedo, eu não gosto. Se não for pai e mãe, no pé tem que fazer. Não faz, porque não gosta, natural da criança. Ela vai se sentir desconfortável? De graça? Não vai. A criança, ela tem esse tipo de comportamento. Outro comportamento da criança. Ela não se vê sem seus pais. O pai e a mãe para a criança é tudo de maravilhoso, porque é segurança, não lhe falta nada quando está com o papai e com a mamãe. É para a criança, se ela tivesse um entendimento suficiente, era Deus no céu e os pais na terra, natural, porque o pai e a mãe para aquele filho é sinônimo de quê, gente? De conforto, de segurança, de tudo absolutamente do que ela precisa, até da sua própria provisão. Abandona uma criança, ela morre. Ela morre porque ela não tem estrutura suficiente para sobreviver, para ir atrás do seu sustento. Ela morre. Então, o pai e a mãe para essa criança é exatamente essa segurança. A criança também, ela erra já contando com o perdão dos pais. Mãe, desculpa. Me desculpa, mamãe, foi sem querer. Aí faz de novo. Menino não pediu desculpa. A minha filha, a menor, ela é mestre nisso. Ela fala assim, mãe, eu não vou fazer mais, me perdoa. Aí eu falei assim, eu não vou acreditar mais não. Eu não vou acreditar, eu vou acreditar quando tu deixar de fazer. Mãe! Aí, lá em casa elas não apanham assim, né? Elas não apanham. É muita conversa mesmo. Meu Deus, que eu canso. Tem que repetir. É muita conversa, mas enfim. E aí, quando a gente diz assim, tô chateado, tô triste, é como se tivesse apanhado. Mãe, me perdoa, mãe. Me desculpa, eu prometo. Até barganha. Faço uma massagem na senhora. Opa, gostei dessa parte. Mas a criança, ela já erra contando com o perdão do pai e da mãe, porque eles sabem que o pai e a mãe vão perdoar. Vão educar com amor, com carinho. Eles sabem. Já fazem isso contando com o perdão. A criança também, ela age por repetição. Se papai e mamãe faz, está tudo certo. Eu posso fazer também, não é? Ela não vai julgar, gente. A criança, ela não tem a capacidade de saber exatamente o que é certo, o que é errado, se o pai está fazendo, se a mãe está fazendo. Se pai e mãe faz, a criança vai fazer também, porque o pai e mãe é referência. Está tudo ok, está tudo maravilhoso. Não adianta dizer para o filho, sai de celular, se está pendurado no celular o tempo inteiro. Não adianta dizer para o filho, vai comer na mesa.
Comer na frente da televisão não é lugar para se comer. E está comendo na frente da televisão. Não adianta. Porque ela vai falar assim, por que o senhor faz? Por que a senhora faz e eu não posso? Né? Então a criança ela vai questionar. Vai chegar uma hora que ela vai questionar. Né? E aí a criança também ela não tem senso de valor. Dependendo do tamanho e da idade da criança, se você entregar bem aqui um chocolate, uma barra de chocolate, recheada com não sei o que mais lá, um picolé, alguma coisa doce, aí você dá uma barrinha assim de ouro desse tamanho, assim, ó, que seja assim, ó. O que ela vai escolher? Chocolate. Porque ela não tem senso de valor. Ela quer o que satisfaz ela, o que ela sabe que é bom. Ela já sabe que chocolate é gostoso. Ouro só é importante para o pai e para a mãe. Mas para ela, o pai e a mãe que lute. Né? Para poder dar o seu sustento. A criança também, ela sempre deseja o que a outra tem, não é? Ela pode ter o brinquedo mais caro que for. Mas na hora que ela olha aquela boneca de plástico que é assim, ó, que nem se mexe, nem o olho, nem a cabeça, ela olha. Eu quero uma dessa, mamãe. Na primeira oportunidade, ela pede emprestado. A Camille, ela é como eu, minha mais nova. Gosto muito de coisa de papelaria, né? De post-it, de canetas. E aí, quando eu compro para mim, eu sempre compro uma besteirinha para ela também, porque ela gosta. E aí, ela ficou encantada. Mãe, eu comprei um post-it lá na escola de uma colega minha. Foi R$2. Aí eu fui, minha filha. Deixa eu ver o post-it. Oh, minha irmã, um post-it reusado já, filha. Mas ela estava se importando porque era um post-it. Então ela queria aquilo dali. Queria saber se estava bom, se não estava. Minha filha, tá bom, tá legal. Mãe, é cor de rosa. Eu, legal, tá bonitinho. Tu nem tem. A criança também omite informações por medo. Né? Ela omite. Eu cheguei para minha filha, falei assim, filha, o que foi isso na tua boca? E ela estava rachadinha, assim, como se ela tivesse arrancado a pele, né? Aí ela, mãe, eu não sei. Eu, como que tu não sabe? Eu, mãe, eu não sei. Então, bora, te veste, bora para o hospital, porque essas coisas sem sentido, a gente leva logo para o médico avaliar. Ela, eu acho que eu estava arrancando. Aí eu atuar. E quem sabe? Quem é que tem a certeza, minha irmã? Eu vou ter que botar a câmera na casa agora. Né? E eu já tinha dito tantas vezes, não arranca, para não inflamar. Né? E aí ela omite a informação por medo. Né? De pai, da mãe, de represália. E a criança, por fim, isso numa das coisas que eu fico fazendo a revisão. Porque eu fico olhando minhas filhas, aí eu fico buscando. A criança nunca está errada. Ela sempre está certa. Para pedir perdão lá em casa, como são duas, eu falo assim, pede perdão para tua irmã. Pede perdão para tua irmã. Perdão. Mas pede perdão olhando para ela. E tu que estava errada. Aí ela fala, perdão. Aí agora vira para outra e diz assim, eu aceito. Eu aceito. Aí aqui fala, eu aceito, fala com todo, eu aceito. E aí a gente percebe no comportamento da criança que, de fato, ela sempre quer estar certa. Tá alguma coisa errada no comportamento da criança, gente? Não. Está tudo normal. O errado está quando o adulto se comporta como criança. Birrento. Tem homens e tem mulheres também, porque eu não vou passar a mão na cabeça de mulher, que fala a Deus. Não vou passar, não, porque mulher, sou mulher. Deixa Deus falar. Mas, então eu vou falar assim, ó, tem pessoas, né? Tem pessoas que conseguem as coisas no grito. Na pressão. Gente, nós já encontramos realidades de casais que um vira para o outro simplesmente fala assim,
Se você não tiver relação sexual comigo todo dia, eu vou buscar lá na rua. Sim. Nós já temos casos assim. Se você não fizer isso, eu vou procurar quem faça. Sim, já ouvimos casos assim. Consegue as coisas no grito, seja no sexo, seja naquilo que quiser, seja no apoio. Se tu não me apoiar, você quer mais lá. Olha, fulano me apoia mais do que tu. Nas realizações, busca a todo custo as suas realizações, colocando o outro de repente lá para baixo. Não se importa com o sentimento, não se importa em como é que está. Tem mulheres que não podem adoecer, tem homens que não podem adoecer, porque já é massacrado, já é cobrado. Tu deixou essa louça suja por quê? Por que essa comida está fria? Por que a comida não saiu no horário? Tu fez eu me atrasar no serviço. Eita, mas tu é lerdo. Eita, mas tu é chato. Na primeira vez que o Wellington me chamou de chata, o Wellington me chamou de chata. Eu falei assim, tu não me chama de chata? Aí ele, tá bom, não vou te chamar de chata. Às vezes escapole. Aí sabe que uma vez ele fez também? Ele entortou a boca para mim. Eu falei, ele fez assim, não entorta a boca para mim. Não entorta a boca para mim. E tem pessoas que, pelo costume, que traz consigo a sua educação, a forma como foi criado dentro de casa. Tem pessoas que foram criadas dentro de casa debaixo de esculacho. E quer levar isso para casa. Por quê? Porque os seus pais faziam. Lembra da criança? Ah, meus pais faziam. Vou fazer também. Porque está tudo certo. Não, a gente cresceu. A gente tem como saber o que é bom e o que não é bom. Porque por mais que a gente não saiba o que seja tão bom para a gente, com certeza a gente sabe o que não presta para a gente. E aquilo que eu não quero para mim, por que eu vou fazer para o outro? Só porque um dia eu recebi? Foi legal? Essa é a educação que eu dou para as minhas filhas. Ah, isso aqui, eu fiz isso aqui. Porque ela fez isso. Ai, tu gostou? Não. E por que está repetindo? Por que está repetindo? Gente, nós crescemos. A nossa maturidade precisa glorificar o Senhor. A gente precisa glorificar o Senhor através da nossa maturidade, através dos nossos comportamentos, da nossa forma de pensar. Precisamos ser renovados em nosso entendimento à medida que a gente amadurece. E pessoas, de fato, exigem do outro somente para se satisfazer, não quer nem saber o que o outro quer. Não gostam de abrir mão, porque a criança se comporta assim. Não assume as suas culpas, não assume os seus erros, fica se escondendo atrás de um passado. Não estou aqui diminuindo o passado de seu ninguém, porque eu também tenho o meu e luto com ele todos os dias. Mas quando a gente diz que a gente não consegue certas coisas, a gente não está se limitando, a gente está limitando o Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer grandes coisas através da tua vida e da minha vida. Quando eu digo eu não consigo, é a mesma coisa que eu estou falando, Senhor, tu é incompetente. É isso que a gente está dizendo para o Senhor quando a gente diz assim, mas eu não consigo, isso é muito forte. A gente está dizendo que a sua palavra é insuficiente para a nossa vida, e não é. E não é, porque eu já vi, assim como a gente tem casos de pessoas, de todo jeito, gente, com problemas familiares, a gente também tem grandes vitórias que aconteceram através de um encontro com a palavra do Senhor. E isso eu não deixo de contar. Já vi pessoas tendo provisão de onde nem se tinha, porque decidiram confiar no Deus provedor da sua vida. Homens, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu falo homens porque a responsabilidade do homem é maior do que a da mulher, na questão da provisão. Pode ter mulher aqui que ganha mais do que o seu marido, não tem problema, mas a responsabilidade maior é dele. Mulher sem trabalhar até que fica tranquila, só fica estressada, mas homem perde a paz se não conseguir trazer para sua casa um sustento que seja. Eu quero dizer bem aqui para vocês, se essa for
a sua maior dor de cabeça, descanse a partir de hoje. Sabe por quê? Você é só um instrumento nas mãos do Senhor para prover para a sua família. Você não é o Deus da sua casa. Você não é o Deus provedor da sua casa, meu querido. Não traga para você uma responsabilidade que não é sua. Entregue somente a sua vida ao Senhor, se coloque à disposição dele, que grandes coisas vão acontecer. Eu digo isso por experiência própria e eu conto em todo lugar que eu vou. Eu sou fisioterapeuta, eu sou autônoma. Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. O que aconteceu comigo na pandemia? Que tudo fechou. Eu fiquei sem trabalhar, mas não fiquei sem dinheiro. Eu fiquei 3 meses em casa, cuidando das minhas filhas, cozinhando para minhas filhas, coisa que eu nem fazia com frequência. E sabe o que acontecia? O dinheiro chegava na minha conta dos meus pacientes, depositando e ainda mandava para mim comprovante de pagamento. A glória é minha? Nunca. A glória é do Senhor. A minha filha nasceu com intolerância alergia ao leite. O leite era 130 na época, desse tamanhinho. Nunca consegui entrar no programa do leite, porque quando me foi oferecido para entrar no programa do leite, eu tinha que mentir. Eu tinha que mentir para dizer que meu marido ganhava muito menos do que ele ganhava. Aí eu falei assim, não é assim que eu vou conseguir o que minha filha precisa. Eu não preciso mentir para eu poder ter a provisão do meu Deus. E encaramos o tratamento da nossa filha e emagreci. Gente, eu já não sou lá essas coisas. Eu fiquei só cabelo. E nariz. Porque na época eu eu usava leg, até minhas legs caíam. Eu nem me olhava no espelho mais. Agora lá no serviço é só espelho. Eita, meu Deus. Mas não é porque ele está aqui não, mas eu tiro o chapéu para ele. Ele nunca me olhou e falou assim, tá tão esquisita. Tu tá tão feia. Tu tá estranho. Corta esse cabelo. Hã? Ele não pode mentir, tá vendo? Corta esse cabelo. Nunca, gente. Ele nunca falou da minha imagem. Ele sabia que eu não me sentia bem. E aí, eu falei assim, Senhor, eu confiei em Ti até aqui. Tá na hora de eu confiar mais. Eu vou chorar daqui a pouco. Toda vez eu choro. E aí, eu falei assim, cheguei em casa e falei para o Wellington, meu amor, compra bem ali uma pizza de calabresa com catupiry. Ele é o quê? Compra. Porque só eu comendo para eu parar de amamentar essa criança, porque eu ainda vou me matar e matar ela. Porque até ela estava emagrecendo, porque eu não tinha leite suficiente para ela. Faz isso. Ele comprou, eu comi, vomitei. 1000 anos sem comer essas coisas. Vomitei, passei mal, mas comendo. Para eu não precisar dar. Gente, Deus me mostrou que Ele não é só o meu Deus. Ele é o Deus da minha casa. Ele é o Deus das minhas filhas. Chegou uma pessoa, uma amiga minha, chegou com 2 sacolas. Bateu lá em casa, tocou a campainha. Aí lá, olha aqui, Carol. Eu falei assim, meu irmão, o que é isso? Ostentação, que era a lata grande. Eu nunca tinha comprado, nem sabia que existia. Com 2 sacolas cheias de leite, da latona. Porque o Senhor é o Deus que não nos deixa faltar. E está faltando isso dentro da nossa casa. Diante do nosso corre-corre da nossa vida, às vezes a gente esquece que tem um Deus. Às vezes Deus está perdido dentro da nossa casa porque a nossa casa está bagunçada e eu estou querendo ser o Deus da minha casa. Gente, a gente encontra tantas realidades no nosso trabalho com casais, mas também a gente encontra um Deus que a gente sente e percebe, pastor Daniel, pastora Marisa. Imagina vocês, no Nacional, um Deus interessado a tratar pessoas, a tratar famílias, a tratar casas, a alcançar pessoas, transformar pessoas.
Ou você pensa que Deus não sabe que você tem uma escravidão que você não consegue largar? Ele sabe. Mas Ele também quer te libertar disso, porque um dia Ele já mandou o Filho dele para que a gente seja livre. Ele quer, mas às vezes a nossa casa está tão bagunçada que a gente não consegue encontrar Deus. Pastor ou Carol, seja lá o que for, como é que eu faço? Arrume a casa. A única pessoa que faz a melhor faxina dentro da nossa casa, quem é? O dono da casa. Por quê? Porque ele sabe o que tem que ser tirado e jogado fora. O que tem que ir para o lixo. Vocês já assistiram aquele programa de acumuladores? Que absurdo. Que dá bicho. Pois é. Só o dono é capaz de separar o que precisa ir para o lixo no dia do lixo, botar lá na rua. Somente o dono da casa é capaz de fazer a faxina necessária para que as coisas comecem a entrar em ordem. Mas seria bom ter uma ajudinha dentro de casa para uma faxina, não seria? E aí a gente vai voltar para o texto, porque nos revela a nossa ajuda. Bora lá. Lá no versículo 8. A primeira coisa que a mulher fez, antes de varrer a casa. Eu estou terminando, pastor Hélio. O que ela fez, gente? Procura aí no versículo 8. O que foi que ela fez? Ela o quê? Ela acendeu a lamparina. O que isso te lembra? Quem é a luz? E qual é a luz que ilumina os nossos passos? A sua palavra. A sua palavra. A gente só consegue colocar fora. Ouça com atenção, vou até falar baixinho para todo mundo me ouvir. A gente só consegue jogar fora as coisas da nossa vida que não prestam e que nos escravizam e que nos diminuem diante de pessoas e diante de Deus quando a gente tem um encontro com a sua palavra. Porque é a sua palavra que vai clarear aquilo que está escuro e a gente vai conseguir enxergar a desordem e começar a arrumar. Ou é legal arrumar a casa no escuro? Não, a gente precisa da palavra. Ah, mas a palavra tem todo esse poder? Tem. E a gente não pode dizer que não tem porque tem. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu vou finalizar. Estou finalizando, pastor Hélio. Vou finalizar mostrando para vocês. E eu só vou contar para vocês o que eu vou contar, porque eu pedi permissão para a pessoa. Tá? Sempre eu peço permissão para ela. Chegou até a mim, quando a gente estava fazendo o curso da pós de distúrbios da sexualidade, né? Aconselhamento bíblico ligado a distúrbios específicos de sexualidade, chegou até a mim uma pessoa que eu nem conhecia. Foi a minha professora do curso, falou assim, Carol, eu tenho uma pessoa aí em São Luís que está precisando de acompanhamento. Tu pode acompanhar ela? Eu falei assim, posso. Aí depois que eu falei, eu posso, eu falei assim, e agora, qual é o caso? Nem perguntei qual é o caso primeiro, né? Mas aí eu agendei com a pessoa, marquei com ela em algum lugar, fui conversar. A história dela, gente. Ela tinha sido abusada desde a infância pelo padrasto, pelos amigos do padrasto, pelos irmãos do padrasto, criança. E ela ficou guardando tudo isso por muitos anos. Quando adulta, numa discussão com a mãe, que ninguém na casa dela era cristã, somente ela. Ela já tinha tido 3 casamentos. Ela discutiu com a mãe e contou que o teu marido... Aí o que a mãe disse? A culpa foi tua. Uma criança. A mãe disse isso para ela. Sendo que, quando ela estava me contando a história, gente, ela gritava no aconselhamento bíblico, antes de tudo, a gente precisa o quê? Ouvir, e a gente precisa saber da história. Ela, eu tenho mesmo que falar? Eu falei assim, tem que falar. Até porque quando a gente fala, a gente vai externando, a gente vai colocando para fora o que precisa ser colocado. E aí ela conversando, ela gritava porque ela sentia o toque no corpo deles, no corpo dela. Ela sentia aquele toque e ela gritava, e eu só na intercessão, meu Deus,
e ajuda. Eu sozinha não vai, não. Se não for o Senhor comigo, essa vida fica bem aqui. E aí a gente conversou muito. Qual foi o dever de casa? O aconselhamento, ele é o quê, gente? Bíblico. O que foi o dever de casa? Bíblia. Eu passava dever de casa, vamos ler o livro de Hebreus. Foi o primeiro livro que eu pedi para que ela lesse. Ai, Carol, não estou conseguindo ler. Escreve. Bora escrever. Vai eu e tu escrevendo. Estava eu e ela, ainda fazer o dever de casa junto com ela, escrevendo o livro de Hebreus. É um compromisso que a gente tem com a pessoa. O livro de Hebreus, ele vai mostrar a supremacia assim, de Cristo sobre tudo. Vai falar dos heróis da fé. Vai falar de pessoas que viveram coisas maravilhosas, mas também vai exaltar a Cristo como superior sobre todos eles. Superior dos nossos problemas, superior das nossas dificuldades. Vai mostrar o Cristo como o centro, aquele que precisa ser o centro da nossa vida, porque ele não falha. Não é teu marido que é teu centro, não é tua esposa que é teu centro, não é o teu filho que é teu centro. Me perdoem as pessoas, mas eu não concordo com a expressão vida. Vida! É vida! Não concordo. Não concordo também, né? Não, também não. Nossa vida é Cristo, gente. É somente sem Ele que a gente não consegue viver mesmo. Mesmo. Perdi meu chão, perdeu nada. Teu chão, a tua rocha é Cristo. O Senhor te sustenta. Não é qualquer coisa, não. Ele é muita coisa para segurar qualquer parada. E aí, a gente foi lendo esse livro de Hebreus. E aí ela conseguiu escrever, ela escrevia. Aí eu chegava para ela, e aí? Como é que foi? Ah, foi tão bom. O que tu aprendeu no livro? Aí ela, foi isso, aprendi que eu sou tão imerecedora da graça, que vai falar de graça, né? Sou tão imerecedora da graça de Cristo, mas mesmo assim ele foi. Ele não... E tudo que eu, Carol, já fiz tanta besteira, mas o Senhor me alcançou, o Senhor isso. O Senhor... Gente, isso é lindo demais. Ela não tinha mais relacionamento com nenhum dos 2 filhos dela que ela tinha. Ela não conseguia mais ter relacionamento nem interpessoal, não conseguia, no serviço dela ela não conseguia mais ter nenhum relacionamento. Mas aí a palavra foi exatamente trazendo para ela a transformação necessária. Foi jogando fora tudo que ela precisava jogar fora. E o ódio da mãe dela era tão grande só porque ela disse, a culpa foi tua. A tua mãe conhece a Cristo? Ela não. Se Cristo fosse te olhar por merecimento, o que ele faria por ti? Nada. Não é? Se Cristo for olhar para a gente com um olhar de merecimento, o que ele fazia por nós? Nada. A gente não merece, não. Mas ele não nos olha com um olhar de merecimento. Por misericórdia. É por misericórdia que ele faz absolutamente tudo. O que ele faz na minha e na tua vida. E eu falei, pois tem esse mesmo olhar por sua mãe, por seus filhos, por seu futuro esposo, que ela quer casar. Olha. E aí a gente precisa ter exatamente isso, gente. Cristo como centro da nossa vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, essa vida foi transformada. A sua história foi restaurada. Gente! Foi eu? Não. Foi a lamparina que ela acendeu. E quando aquela lamparina se acendeu na sua vida, ela entendeu que ela precisava arrumar muita coisa e não precisava de ninguém mais além da sua lamparina acesa para que ela conseguisse encontrar o que estava perdido. Hoje, os seus filhos voltaram para Cristo. Ela consegue ter um relacionamento com a mãe, ela vai até visitar a mãe com frequência, ela é do interior daqui do Maranhão. E aquela família foi restabelecida aí através da vida dela e daquilo que ela conseguiu. Pessoas estão sendo alcançadas, assim como diz lá no versículo 9, que diz, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. O teu testemunho da dracma que você tem perdido e que a partir de hoje, com a lamparina acesa, você vai encontrar, alcançará vidas ao seu redor. Pessoas se alegrarão junto com você, porque experimentarão e verão aquilo que o Senhor fez na tua vida e na tua casa. Porque o nosso Deus é esse Deus
que quando a gente firma um compromisso com Ele, meus queridos, Ele age em nosso favor. Sabe com o quê? Com a sua mão forte, como está registrado lá na sua palavra. Esse é nosso Deus. Para isso, a gente precisa ter ação. Precisa acender a lamparina, buscar em Deus a nossa resposta. A gente precisa arrumar a casa sem medo de sentir dor na coluna porque está jogando coisa fora e carregando coisa pesada. E a gente precisa fazer isso com diligência, com muita vontade. Talvez aqui seja a última cartada de algum casal que já está praticamente com o divórcio encaminhado. Converse. Veja o que você perdeu. Às vezes, por muita imaturidade, a gente perde amor, respeito, carinho, tolerância. Abre o seu coração para o seu cônjuge. Deixa Deus trabalhar. Deixa. A tua história, a tua casa, a tua família é importante para o Senhor. Nós não estamos desapercebidos aos seus olhos. Ele está atento à tua necessidade. Ele está atento. Nós temos um Deus atento. Vamos ficar em pé. O Senhor, Ele é absolutamente tudo que a gente precisa. Sabe quando a gente está com sede, tudo que a gente quer é água? Ele é essa água que nos sacia. Ele é. Ele simplesmente é.